Beleza, começou a gravar, galerinha, né? Estamos aqui nessa aulinha de sexta-feira. O intuito do nosso encontro hoje, né? Não esquece de curtir o canal, eu vou até criar um canal no YouTube, né? E aí não esquece de se inscrever e compartilhar, curtir, dar like, enfim. Tudo isso que tem direito no nosso canal do YouTube, tá? Com relação à nossa disciplina, eu coloquei lá no AVA para vocês, que está aparecendo agora aí. Acredito que apareça desse jeito para vocês, né? E aí, o que eu pedi? Aula no dia de maldade é sexta-feira. Eu até brinquei, caso alguém queira tomar alguma coisa enquanto assiste a aula, não tem problema, né? Enfim. Mas cada um tá na sua casa. Mas vamos lá. Com relação ao ambiente virtual, eu coloquei as aulas, né? Dos slides que a gente utilizou. Eu disse que eu estava editando, só que eu tinha que correr com esse trem aqui e outras coisas. Acabei não colocando muita coisa diferente. Mas acredito que vocês deram uma olhada. E o que tem lá no slide é um norte do que tem até inclusive na lista que eu passei para vocês, certo? Aí tem esse material de suporte que eu acho que vocês clicaram, olharam, viram que ele é maravilhoso. É um materialzinho da própria rede federal, Rede ETEC, em que o pessoal, né, é tipo um livro mesmo. E aí tem lá desde a parte básica mesmo de circuitos elétricos e fala várias coisas que a gente, inclusive, pode utilizar em laboratório de eletricidade e é um material que vocês vão utilizar em outras áreas também, né? É do Pronatec, na verdade. E aí aqui, ó, se vocês deram uma olhada, lá fala na parte de medição, tem a questão de erro, tem a questão dos medidores, tem a questão dos circuitos elétricos, definição de unidade, circuitos resistivos, o que é um circuito elétrico, as leis de Kirchhoff e outras questões com relação a circuitos, tá? Como eu já até falei, essa disciplina é para ser prática, né? Mas agora com esse negócio do Covid, a gente vai acabar tendo que fazer umas coisas meio diferentes. Mas eu achei muito bacana esse livrinho aqui, que é da própria Rede Federal, que vocês podem usar, dar uma lida, tem algumas explicações sobre como que é que funciona alguns equipamentos de medição, beleza? Esse material. Nisso também tem outro material de suporte, só que eu não posso fazer o upload dele. Não coloquei também, porque ele é um arquivo muito pesado. E foi um arquivo que eu consegui na internet, que não é indicado, né? Por exemplo, por mais que esteja gravando essa aula, né? Tem esse livro aqui, ó. Eu acho que eu conversei com a Andrea. Falei, ó, Andrea, tem um livro, que foi inclusive de onde eu tirei as questões de vocês. Eu tenho esse livro físico, só que na versão anterior, a quarta edição, se eu não me engano. E eu tenho um PDF desse livro. Se vocês observarem, ele é uma cópia que está circulando na internet. Vocês certamente conseguem adquirir esse produto na internet aí, tá? Por buscando em algumas lojas, vocês conseguem adquirir esse livro, tá? Ele pesa quase 300 MB, então eu não vou compartilhar com vocês, porque nem o AVA possibilita essa bagaceira, tá bom? Desse livro aqui é a parte básica de circuitos elétricos, tá? O sumário dele é enorme, são quase 1000 páginas esse livro, tá? E esse livro aqui não vai servir não Licença, somente... professora. Oi, Elaine. Oi, Laine. Professora, a turma tem um e-mail e aí daria para compartilhar pelo Drive. Pode ser também. Aí a É uma Andrea. alternativa. Manda o e-mail, pode mandar aqui, ó, no chat. Tá bom, obrigada, E professora. aí eu compartilho lá no Drive, tá bom? Mas é porque, assim, ele também é um livro, assim, meio, né, que deve ser adquirido em lojas oficiais, tá bom? E aí eu tenho esse livro, tá bom? Aí eu não coloquei aqui justamente por causa do peso dele e também do modo como ele está. Esse livro, se vocês observarem, ele vai servir não só para eletricidade básica, tá? Ou eletricidade básica, no laboratório de eletricidade, que é a nossa disciplina, mas também para circuitos elétricos, tanto a parte prática quanto a parte teórica, que vocês têm também. E vai servir para outras disciplinas também, tá bom? É um livro muito bacana, se vocês observarem as duas listas de exercícios, eu tirei de lá, tá? Eu até falei isso para a Andrea, falei, ó, Andrea, tem lá a lista de exercícios. A lista 1 e a lista 2 eu cortei, porque também eu estava fazendo
Eu tinha gerado um PDF, por exemplo, com os 2 capítulos das 2 partes que eu queria que vocês fizessem, igual eu selecionei aqui, só que ia ficar muito grande. Aí eu fiz aquele corte meio cachorro, como vocês viram aqui na lista, né? Não ficou Full HD, mas pelo menos tem as questões que eu quero que vocês resolvam. Tá? Eu comecei a resolver, por exemplo, essa daqui não demorou meia hora. Mas aí é bem tranquilinho, tá? Para se resolver. E algumas dessas questões, por mais que tenha essa parte teórica de cálculo, mas é uma base para que vocês possam até ir muito bem quando chegar a circuito. E quando a gente começa a fazer os testes de circuitos mesmo, as práticas, vocês precisam estar bem na teoria, tá bom? E aí, os exercícios que tem aqui, todos eles, por isso que eu selecionei, tudo utilizando o que vocês têm, tanto naquele slide com as aulas que eu passei em sala, e o pouco que a gente viu até o momento de teoria, vocês conseguem resolver, tá? Eu já comecei a fazer a resolução de alguns, e aí, caso vocês tenham dúvidas, qualquer coisa vocês falem comigo, que aí a gente discute a resolução dos exercícios também, tá? Por isso que eu tinha para fazer todos. Só tem essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo o PDF. Meu Deus, cadê a lista 1? E depois que eu fui pensar, meu Deus, não ficou tão didático, não ficou tão intuitivo. Mas só esse pedacinho aqui, que só esse que está marcado de amarelo que é para fazer. Os demais, todos eles. Porque eu fui fazendo um corte. A lista 1, aqui, ó, questões de revisões, todos eles, do 1 até o 1.10. Já tem um gabarito bem de boa, esse daqui é bem mais intuitivo mesmo, quase, mas faz cálculozinho. Problemas, a seção 1.3. Se vocês observarem no livro, a seção 1.3 fala lá de carga e corrente. A seção 1.4 e 1.5, tensão, potência e energia. Vocês vão lá, se quiser pesquisar, e conseguem responder, tá? Aí só essa daqui que é só o que eu marquei. Que as outras, não. Essa 1.5 nem a 1.6, mas a 1.1, 1.4 pode fazer. E o resto tudinho, porque eu cortei mesmo o individual. Todas essas daqui é para fazer. Calculei lá, tem só umas 32 questões, se eu não me engano, que vocês têm que fazer. Não é muito, se vocês forem espertos, inteligentes, né? Que eu espero que vocês já fizeram isso mesmo. Dividir as questões aí entre vocês, né? Que eu sei que vocês não são bestas. E aí, mas eu, que nem eu pedi aqui no AVA, eu quero que vocês me entreguem, tá bom? Aqui, ó, as listas devem ser entregues nas aulas presenciais. Por que eu quero que cada um entregue? Por mais que vocês copiem, né, que eu sei que isso acontece, a professora já foi aluna não muito tempo atrás, né? Por mais que vocês copiem, vocês têm que fazer. Pelo menos ter uma noção do que foi feito. Porque quando a gente fizer nossas aulas em laboratório, vocês não vão ter tanta dificuldade, tá bom? E na avaliaçãozinha se a gente tiver, tá bom? A lista 2, eu até escrevi aqui que eu queria da lista 2, porque a lista 2 eu copiei diretão, certo? Vocês viram lá que a professora ficou com preguiça de fazer o corte, né? Na verdade, eu vi que tinha ficado muito ruim a resolução também, e ia ficar muito estranho, né, fazer o corte. E outro motivo que eu deixei inteira assim a lista é porque quem quiser tiver curiosidade de resolver outros exercícios, não tem problema, né? Se vocês observarem, essa lista 2 tem bastante aplicação. Inclusive, alguns exercícios que eu escolhi para vocês fazerem, por exemplo, esse daqui, se eu não me engano, que eu escolhi o 2.74, deixa eu confirmar aqui. O 2.74 é um exercício que aplica a lei de Ohm, certo? Mas é o exemplozinho de como liga o nosso ventilador, por exemplo. Então, você tem uma aplicação prática real, certo? Esse aqui, ó, controlador de velocidade do motor. É uma aplicação que a gente tem todo dia. Quem tem ventilador em casa, com certeza faz isso toda hora, mas aí a gente não vê a eletricidade no nosso mundo real. Então, esse capítulo tem várias questões, né, o capítulo 2, em que você vê a aplicação, o que você vê na teoria, mas você consegue aplicar no mundo real.
para ver se a gente sai dessa, só é a lei de Ohm, VRI, né? Tá bom? E eu deixei a lista toda para caso vocês tenham curiosidade e queiram resolver a mais, não tem problema. Eu acredito que quem fizer mais vai contribuir não para mim, né? Eu não vou dar uma estrelinha lá de melhores alunos, né? Enfim, mas que você vai acabar se diferenciando por si só, tá bom? E aí tem esses exercícios, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Isso foi do AVA, né? Que eu estou mostrando lá para vocês, que eu não falei, eu só joguei aqui as questões, né? Se virem, né? Vocês que lutem, mas eu estou explicando que sou uma boa pessoa, né? E aí, vocês chegaram a. Todo mundo acessou a lista, né? Todo mundo fala assim. Não. Sim. Muito bem. Não deixa no Talvez. vácuo, gente, pelo amor de Deus. Depende. Depende, né? Enfim, explicada a lista, tranquilo? Eu deixei, inclusive, o meu contato aqui do Zap, deixei meu e-mail, ninguém mandou nada. Eu falei, meu Deus, ou tá muito fácil, ou ninguém fez nada ainda, né? Eu acho mais fácil ninguém ter Ninguém feito tem nada. dúvida. Ninguém pegou ainda. Isso é o mais provável, né? E aí, mas tá aqui as duas links tranquilinha. E aí tem um experimento online. Quem aqui acessou esse experimento e viu e pensou assim, meu Deus, coisa de louco, ou nem abriu? Eu acessei ontem. Quem é esse Lembre. oi? Cristina. Eu nem sei quem é, mas enfim. Oi, Cristina. E aí, e quem viu esse exercício aqui, esse experimento, era algo que a gente iria fazer em sala, certo? Só que, rapidão, só ligar aqui lá. Era algo que a gente ia fazer em sala. Só que a gente está tendo aula, né? Óbvio. E aí, o que eu vi aqui desse experimento? Esse experimento, se vocês olharem aí, é o que? É um circuito, né? Que eu estou abrindo aqui. Ele tem a explicação da lei de Ohm. Você vai fazer a verificação da lei de Ohm, certo? Se eu não me engano, a gente parou mais ou menos nesse conteúdo da parte da lei de Ohm. A gente iria começar já a parte de falar, de fazer algumas práticas mesmo com relação a isso. E o que é essa prática? Você vai provar a existência da lei de Ohm. Como assim? Como você vai provar? Ele te dá um circuito para você fazer essa relação entre a tensão e a corrente, sendo que você tem um resistor fixo, certo? Belezinha? Que isso é o que a gente tem da lei de Ohm. Por exemplo, aqui, o que você vai fazer? Todo mundo está acompanhando aqui na tela, né? Peguei lá esse PDF, tranquilão, e ele faz até uma exemplificação, né? Ele pega aqui, ó, tensão 0, corrente 0, óbvio. Sim. Ele aplica uma tensão 2, vai ter uma corrente de 20 aí, 20 mil, dependendo do resistor, de 100 ohm. E ele vai montando um gráficozinho e existe uma relação. Se a gente fosse entrar mais diretamente, a gente vai ver que existe uma equação da reta aqui e tal, pá, né? Que existe essa relação entre a tensão e a corrente, beleza? Mas qual é o objetivo? De observar que sempre que eu variar um pouco a minha tensão, a minha corrente vai variar. E quem é que vai ser sempre fixo nesse meio termo aqui? É sempre a minha resistência, certo? E aí, lembrando nessa parte da tangente de alfa, né, se você for realmente fazer uma análise mais matemática, você vai ter um ângulozinho aqui, né, nessa reta. Se você pegar a tangente fizer a tangente desse ângulo, você vai ter a relação da tensão com a corrente e você chega na tua resistência. Beleza? Tranquilinho, né? E aí, qual é o experimento? Nossa, professor, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho nada em casa. Eu sei, criaturas, vocês não têm um multímetro, nem todo mundo vai ter um multímetro, não vai ter os resistores, enfim. Tem como fazer isso utilizando programas online ou software mesmo no computador, certo? Eu sugeri, como está aqui mesmo no próprio material de... Ixi, eu cliquei aqui, né? Como está no próprio... Deixa eu voltar aqui. Como está no próprio ambiente virtual de vocês, eu recomendei um link, certo? E botei um outro link que tem outras ferramentas, caso vocês queiram mudar, sem ser essa que eu recomendei, certo? E aí, qual é o objetivo? Ao fazer esse experimento, como que vocês vão fazer isso, né? O experimento fala para vocês utilizarem uma fonte variável de 0 a 12 volts,
quatro resistores, 470, 1 kg, 1 kg, 2,2, 3,9 e um multímetro, certo? E aí vocês vão montar esse circuito. Eu sugeri que vocês utilizassem um aplicativo, né, na internet. Presta atenção. Que documento foi esse que eu falei para vocês usarem? Opa, que documento não. Que programa foi esse que eu pedi para vocês usarem? Quem clicou no link, viu que chegou nessa página aqui, certo? Não sei se chegou diretamente nessa página, porque do jeito que está aqui, para mim... Não, tem que fazer um login. Oi? Tem que fazer um login. Tem não, precisa não. Poxa. Deixa eu clicar aqui, ó. Ó, site recomendado, cliquei no link. Aí foi... Opa, que de acho? Clico no link de novo. Beleza, agora foi. Vocês viram o que eu fiz aqui? Cliquei no link. Aí ele foi para essa página aqui. Aí você clica com o botão direito. Ou clica de novo, ele vai lá para a página. Beleza? Tá muito rápido? Importante que chegou aqui. Beleza? Aqui é uma visão menor. Se você quiser em full screen, você clica aqui embaixo, ó. Ele tá todo em inglês, o site, né? Só a parte da simulação que você consegue ainda ver em português. Não sei se no de vocês está aparecendo já em português. E aí vocês vêm aqui, ó, full screen. Ao clicar, ele vai ficar tipo telona, entendeu? Aí vamos lá, o que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão brincar, vão mexer nesse trem aí, vão descobrir como é que mexe, como é que insere as coisas. O que que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar um circuito que está pedindo lá na prática, certo? Vão vir aqui, inserir entradas e fontes. Inserir fonte de 2 terminais. Que fonte é essa? É aquela fonte mesmo de tensão, certo? Todo mundo tá vendo aí? Ih, professor. Aí qual... Aí aqui o resistor, beleza? O primeiro resistor ele fala o quê? De 470 ohms. Aí volta aqui. Aí você vai de novo aqui desenhar, ou você clica com o botão direito, tá? Clicar com o botão direito, inserir resistor, ou digita a letra R. Aí tá aqui, ó, resistorzinho, beleza? Vocês vão brincar e vão saber como é que mexe essa bagaceira aqui, tá? Aí, como que você vai utilizar a questão das medições? Vocês viram aí que você precisa calcular ou medir utilizando o amperímetro e um voltímetro, certo? Como que você faz isso utilizando o teu site aqui? Se você clicar com o botão direito, você vai vir aqui em saídas e rótulos, certo? Inserir voltímetro, certo? Quando você faz isso, ó, você está inserindo o voltímetro aí, beleza? Da mesma forma que a gente viu em sala, o voltímetro, o equipamento de medição, ele tem 2 terminais. Todo mundo tá vendo aí, né? Ele tem um positivo e tem um negativo, certo? A mesma coisa aqui. O positivo vai ficar aqui. Opa, deixa eu clicar. O positivo vai ficar nessa parte do mais aqui, certo? E o menos vai ficar aqui, beleza? E ele pede também para você fazer a medição utilizando você tem que medir a corrente. Como que você vai medir a corrente? Você vai inserir um amperímetro, certo? O amperímetro desse aplicativo aqui é um carinha com uma setinha. Lembra do que nós estudamos nas últimas aulas, né? Que você tem como é que é o desenhozinho do amperímetro? É uma setinha. A setinha para onde está apontando, para onde ele está indo. Se a gente lembrar do sentido convencional, o sentido convencional é esse lado aqui, ó. Mais fica aqui e o menos é esse lado de cá, certo? Ou, tipo isso, mais menos. E aí você tem que fechar o circuito.
Para quê? Para você ter a questão do circuito funcionando. Quando você fecha o circuito, esse carinha aqui, qual é o legal dele? Ele tem uma animação bem legal. Vocês estão vendo aí, né? Você vê o fluxo de corrente. Vocês estão vendo que ele já está calculando aqui, que está chegando 5 miliamperes, né? Está saindo 5 miliamperes nesse resistor de 1K. E essa fonte tem 5 volts. E eu atestei isso com o meu multímetro, com o meu voltímetro. Como que eu faço para editar e colocar conforme o meu experimento que a gente tem que fazer aqui? O primeiro exemplo, ele fala que é 0 volts, não é? Então, você vem aqui, ó, clica com 2 vezes o botãozinho lá, aí você bota 0. Quanto que vai ser de corrente? Aí você vai lá, muito inteligente, vai lá, faz a tabelinha, pá, deu 0. Ah, eu esqueci de editar aqui o resistor, né? O resistor a gente tem que mudar também, né, gente? É 470. 470. Mesmo assim, continua 0. Só que aí a minha fonte vai ser quanto agora? De 2. Quanto que vai ser a minha corrente? 4,255 miliamperes. Aí você tem essa relação. O que vocês vão fazer? Logicamente aí, vocês vão pegar e, olhando o experimento aqui, vocês vão preencher essa tabela fazendo isso aqui no programinha. Todo mundo entendeu isso aí? Ficou claro igual a água de madeira ou claro entendido? Exemplo 2. Se eu mudar para 4 volts aqui, vai mudar a corrente, certo? E aí vocês vão fazer o quê? Vão preencher esse quadro, a tensão já está preenchida, aí vocês vão preencher a relação com a corrente, certo? Igual tá dizendo aqui, ó, varia a tensão de acordo ou da fonte conforme o quadro 5.1 para cada valor de tensão ajustada, meça e anote o valor da corrente. Tranquilo? Todo mundo entendeu aí, gente? Pelo amor de Jeová. Ah, beleza. Muito bem. Muito fácil, né? Olha só. Se todas as aulas fossem assim, né? Só no computador. Mentira. E aí, dá para vocês fazerem todo o experimento. Sim, professor. Entendido. Muito bem. Não me deixa no vácuo, gente. Tem que olhar aqui a conversa para ver se tem mensagem. Sim, eu achei muito bacana esse site aí. Ele já teria ajudado bastante a gente em compreender esse circuito elétrico É bem legal. Esse aqui é bem legal. Eu vou mostrar ele, mais algumas coisas dele. Só terminar o experimento aqui, eu vou mostrar para vocês. Que isso até ajuda vocês até a fazer a lista. Tá? Para tirar a prova real da lista aqui. Quem for inteligente, quiser utilizar o tempo. Aí, qual é a sequência do exercício? Você vai fazer tudo isso aqui, certo? Vai preencher a tabelinha, mudar o valor dos resistores, vai preencher, certo? Tecnicamente, se a gente fosse fazer isso na prática, vocês não teriam valores exatos como a gente está tendo aqui, certo? Na medida que a gente utiliza equipamentos de simulação virtual, ele sempre considera valores ideais, certo? A nossa última aula, a gente parou no slide de código de cores de resistores, certo? Vocês lembram que tinha lá uma parte que falava da tolerância? A última linhazinha da cor do meu resistor era a tolerância. Isso faz com que os resistores tenham tolerância normal, né? Que o próprio equipamento, o próprio modo como ele foi construído, ele tem uma tolerância. Só que quando você simula isso, nem todos os simuladores levam em consideração esse erro que pode ter. Tem alguns simuladores que você baixa, né, que você realmente instala, enfim, que são mais elaborados. Por exemplo, eu uso o Proteus 8, né, a versão dele é 8. Tem outros programas também, em que você consegue fazer algumas simulações mais próximas do real, certo? Esses programas, eles servem para que você, antes de bater cabeça no mundo real, você simule e já tem uma noção do que vai acontecer na vida real. Por exemplo, você faz uma malha de circuitos enorme, aí você vai saber quanto de corrente está chegando, se está esquentando, ou se a corrente está muito alta, está muito baixa. Tem simulador que faz
que do modo que você liga, você queima resistor, você queima LED, então você consegue ter uma simulação bem bacana, certo? Aí, continuando aqui o experimento, você vai fazer o quê? Você vai determinar por meio do gráfico o valor de cada resistência preenchendo o quadro 5.2. Oi? Ah, beleza, só teste, né? Quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. Por que vai dar o mesmo valor? Porque como vocês utilizaram um simulador virtual que considera o valor normal mesmo, nominal dele, é provável que vocês achem valores exatos aqui nesse valor determinado aqui, certo? Para vocês terem, só estou explicando essa parte aqui, porque se a gente fosse fazer isso no laboratório, a gente teria valores diferentes, certo? Pode ser que talvez ao colocar no cálculo aí tenha uma variaçãozinha, mas é variação matemática mesmo, né? De arredondamento, enfim. E aí vocês vão observar aqui, preencheu, vocês vão fazer um gráfico, certo? Igual aquele gráficozinho que ele explicou lá. Vão preencher essa tabela. Nessa parte, explicar as discrepâncias dos valores nominais. Pode ser que seja lógico vocês explicarem isso, porque vocês não vão ver valores diferentes. Mas essa parte aqui, se vocês analisarem que a gente utilizaria resistores de verdade, a gente teria valores diferentes por causa da própria tolerância dos equipamentos, tolerância dos componentes, né? Todo multímetro ele também tem uma perda aqui na ponta de prova, ele tem uma resistência e acaba tendo mudança nos valores, certo? Aí na sequência ele faz um outro circuitinho, né? Aí você vai, monta esse circuitinho lá e simula e responde o que ele está pedindo. Determinar o valor das resistências elétricas quando submetida a uma tensão de 5 volts é percorrida por uma corrente de 200 mil. Aí vocês vão responder isso aqui, certo? É bem fácil. Quem está acompanhando agora vai ver que não é tão complexo, ainda mais utilizando o aplicativo de simulação, certo? Esse aqui eu acho que eu coloquei para vocês fazerem e resolverem até o dia 17 e me mandarem a resolução dele pelo próprio AVA, certo? Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar um Word mesmo e responder essas questões e me enviar, tá bom? Bem tranquilo. Caso vocês queiram salvar a simulação de vocês toda vez que vocês fizerem, print ou também tem a parte aqui, o arquivo. Dá para exportar como link também, por exemplo. Deixa eu só mandar para vocês esse link aqui. Vocês conseguem abrir aí no computador de vocês, na página, se vocês tiverem aberto, vocês conseguem abrir no navegador de vocês aí esse link, esse circuito que eu estou simulando aqui, certo? O Eduardo aqui, não confio 100% nos simuladores. Não tem como a gente confiar 100% neles, porque eles simulam a real, certo? É muito comum a gente fazer todo um projeto lindo e maravilhoso que funciona perfeitamente na situação, aí quando você vai montar não funciona. Porque no mundo real você tem vários fatores que influenciam, né? Que é a questão de como você fez a solda, como que você fez a trilha do circuito, como você está conectando lá na própria protoboard, às vezes não tem conexão, tá? São detalhes aí. Beleza? Aí, para vocês brincarem usando isso aqui usou, né, para fazer circuito, mas aqui tem vários exemplos de circuitos. Aqui tem explicando a lei de Ohm. Por exemplo, quando a gente clica lá, eu tenho uma fonte de tensão de 5 volts, tenho duas resistências. O que ele está querendo mostrar para a gente? Quando a gente tem uma fonte de tensão, existe uma relação da resistência e a tensão. E a resistência e tensão em corrente. Se eu tenho uma resistência baixa, logicamente a minha corrente é maior. Se eu tenho uma resistência maior, mais baixa, certo? Então ele é bem legal, você consegue ter essa visualização de resistores, por exemplo. A simulação que ele traz aqui para a gente é associação em série, paralelo, né? Que você tem aqui, ó, abriu o circuito, não tem circulação de corrente, porque ele está em série, né? No geral aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, um curto. Por mais que eu tenha essas outras resistências, aqui um curto ele é sempre uma resistência muito mais baixa do que qualquer outra, né? Uma resistência tendendo a zero.
Então, você acaba tendo uma corrente, sempre vai correr por esse ponto aqui, certo? E que é bem legal que você consegue brincar com esse simuladorzinho, essas chavezinhas você consegue colocar, tem porta lógica, tem vários componentes aqui. A partir dos exemplos é legal porque você consegue ver o funcionamento. E é legal aqui também, não sei se vocês estão vendo, aqui, ó. Aqui embaixo é como se fosse um osciloscópio. Então, ao ter esse osciloscópio aqui embaixo, você consegue ver até o atraso da corrente, atraso da tensão. Você vê que a tensão e a corrente elas estão defasadas entre si. Isso a gente está, né? Eu estou mostrando para vocês a funcionalidade desse site. É bem legal. Né? Então, você consegue até ver que a corrente ela vai e volta, porque é senoidal, você tem a parte positiva e a negativa. Então, ela está indo e voltando várias vezes, né? Belezinha? Sim, professor. Né? Tranquilo, né, gente? De humor de quem tá fazendo piada? Tranquilo. Ai, putz, você descobriu 2 dias antes. Acontece. Eu já fiz muitos projetos que na madrugada do dia da entrega ele deu pau. Mas enfim, é assim mesmo. Por isso que o projeto que... Vocês estão fazendo os projetos, gente? Eu sei que suspendeu as coisas todas. Tem alguém fazendo carrinho? De desenho, de laboratório, enfim. Vocês estão mexendo no carrinho? Ainda tá na fase de projeto ainda, de projetar ainda, então ainda tá idealizando como vai ser ainda. Pois é, não deixa para fazer ele no dia antes. Eu lembro que o ano passado a turma foi apresentar no dia, a bateria acabou, enfim. Tiveram que fazer permuta de bateria. Acontece. Olha aí, muito bem. O Maicon já tá 0 bala aí. Tranquilo, gente. Esse simulador é bem bacana. O outro link que eu mandei para vocês é um link de uma página, de um site, na verdade, que ele recomenda vários sites, certo? Não sei se vocês abriram ele aí. Desses todos que estão aqui, eu estou usando esse Faustet, que eu achei bem legal. E eu me cadastrei nesse aqui, ó, do Autodesk, da Circuits. E eu achei bem legal ele. Eu até, inclusive, quem aqui já brincou com a parte de circuitos, eu queimei um LED, cara, usando eles. Tem uma simulação que ele faz que eu consegui queimar um LED. Então foi bem legal. Porque é bem realista. Algumas coisas assim. Que você faz a simulação. Tem outros, esses outros eu não fiz cadastro, nem abri, nem nada. Mas eu acho que dá para usar. Não sei. Vai depender de cada um. Certo? Eu não tô aberto aqui, mas eu fiz eu me cadastrei aqui no coisa da Autodesk, é bem legal. Quem quiser brincar, é bom que tem esse servomotor, tem Arduino. Quem estiver fazendo carrinho, por exemplo, dá para simular aqui, ó. Você coloca a bateria, coloca o motorzinho, é bem bacana, tá? E aí, para a aula de hoje, assim, eu entendo como essas aulas assim de EAD, não como assim, ó, uma aula super, né? Mas como se fosse mais um bate-papo, tá? Eu até tinha pedido para vocês lerem esse material. Quem leu aí, levanta a mãozinha, dá um joinha aí. Vocês vão dar, olha aí, bacana, vocês vão usar esse daqui da Autodesk? Bacana. Todo mundo leu, né? Que bom, muito bem. Superficial, sim, superficial. Passou o olho, né? É um PDF que tem 200 mil páginas aqui, praticamente. 20 páginas. Não é isso, não. Tem 20 páginazinhas do PDF. E esse material aqui, eu resumi ele resumido em um PowerPoint que eu vou mostrar para vocês aqui. Qual a ideia? Tecnicamente, já era para a gente estar andando no conteúdo, né? Como a gente era para ser realmente mais prático, o que tem aqui a gente iria vendo mais ao fazer as práticas em laboratório. Por exemplo, essa parte de erro que ele comenta, a parte de você ter a questão da assertividade de valores que você tem, das instrumentações, a gente veria na prática, certo? Só que como não tem, a gente tem que se adaptar a essa bagaceira aí, né, do Covid. Então, a gente vai fazer, vou mostrar para vocês um slidezinho,
É meio que se fosse um resumo do que está escrito aqui, tá? Pode ser que alguns já conheçam alguns equipamentos, tá? E a ideia é mais que a gente passa aquele slide para vocês olharem. E aí, para que vocês pelo menos tenham ambientação, tá? Eu estou pensando em que atividade passar com relação a isso para vocês, tá? Mas essa parte desse conteúdo em si é mais para, por exemplo, para quando a gente faz as medições, vocês já estarem antenados a diferenciar um multímetro. Por exemplo, você quer um multímetro digital, aí você está ambientado a diferença do analógico, ver que tem diferença construtiva, enfim, visual, claramente, e a questão das precisões que a gente vai ver, certo? Mas vai ser bem tranquilão. Até o momento, alguma dúvida do que a gente conversou aí? Eu estou falando com as paredes quase aqui, né? Só no laboratório, mas nenhuma dúvida, né? Tudo bem. Deixa eu passar aqui o slide para vocês. Ó, se mandar mensagem eu não vou ver, não. Vamos lá. O que está escrito lá no material, no slide, é praticamente o que está aqui. Eu tirei de lá, né? A gente fez um copia-cola de lá. Com relação à medição, todo mundo, essa disciplina, por mais que seja prática, a gente tem a questão da própria medição, né? A gente lida bastante com isso, porque a gente pensou nessa disciplina para que vocês tivessem uma base, né? Para que quando chegassem instalações elétricas, para quando vocês fossem trabalhar com circuitos elétricos, aplicações em automação, controle, enfim, vocês já chegassem no laboratório habituados, né? Saber diferenciar de cara o que é um frequencímetro, o que é um amperímetro, o que é um watímetro, como que utiliza mais ou menos cada um desses. Eu sei que é uma disciplina muito curta para que vocês saiam experts, mas pelo menos ter uma noção de algumas grandezas, de alguns equipamentos, como que a gente utiliza eles, tá? Com relação a conceitos, né? Fiquem à vontade para falar, tá, gente? Porque eu não estou olhando a conversa lá e eu não sei se vocês estão mandando mensagem, tá? Com relação aos conceitos. Questão de medição, óbvio, né? Se a gente fala de medição, a gente vai fazer o quê? Uma medição de alguma coisa. O que é uma medição? Medir é estabelecer uma relação numérica entre uma grandeza e outra, e mesma espécie tomada como unidade. Como assim? Não tem como eu medir duas coisas diferentes querendo que tenham o mesmo valor. Eu não consigo medir tensão e corrente ao mesmo tempo. Eu preciso ter uma relação entre elas, né? Então, precisa da mesma espécie. Medidas elétricas só podem ser realizadas com a utilização de instrumentos medidores que permitem a quantificação de grandezas cujo valor não poderia ser determinado através dos sentidos humanos. Que é meio lógico, né? Pode ser que tenha algum Jedi aí que sinta, nossa, tem 127,5 volts naquela tomada. Mas isso não é tão óbvio, né? A gente sabe que nós não somos mutantes ainda, né? Talvez depois do Covid a gente saia com uma mutação aí. Mas a gente não tem essa capacidade de medir as grandezas elétricas que estão por aí. A gente não sabe o valor da resistência só olhando, enfim. Então a gente precisa ter equipamentos, né? Como está aí na figurinha, ele é um multímetro, só que do modo como a gente está vendo, ele é um multímetro analógico, que nem esse carinha aqui. Por que ele é analógico? Porque ele tem a característica, ele tem essa setinha aí, como vocês têm no slide. E aí ele vai estar oscilando aqui no meu... Deixa eu ver esse negocinho. E aí que você consegue ver o valor que ele está mensurando, certo? Padrão. O que seria o padrão que a gente quantifica quando a gente fala de medidas, né? Padrão é a grandeza que serve de base ou referência para avaliação da quantidade ou qualidade da medida. Deve ser estabelecido de tal forma que apresente as seguintes características. Opa, só são dois. Padrão. Você tem que ter a questão da permanência, né? E a reprodutibilidade. Como assim? Permanência, significando que o padrão não pode ser alterado com o passar do tempo, nem com a modificação das condições atmosféricas. Quando a gente fala de medição, quando a gente pega um multímetro, por exemplo, a gente sempre quer que esse equipamento mantenha
os valores constantes, mesmo que mude constantes assim. Se ele está ali para medir 200 volts, quando a gente aplicar 200 volts nele, que ele meça 200 volts, né? Então, ele tem que ter um padrão de medição ali, né? Esse padrão de permanecer esse valor. E a reprodutibilidade é a capacidade de obter uma cópia fiel do padrão. Como assim? Ele tem que reproduzir o que tem no mundo real, certo? Então, se eu tenho um equipamento que eu vou medir 220, 127, 13.8, por exemplo, né? Ou 12 volts, 15 volts, eu tenho que ter a certeza, ou ele tem que ter um padrão que, quando eu usar esse multímetro na função voltímetro para medir a tensão numa bateria de 9 volts, e eu ver lá que está dando 8,5 volts, eu tenho que saber que ele está reproduzindo que aquela bateria está com uma tensão abaixo do valor nominal dela. Ou seja, eu, ao utilizar equipamento de medição, eu consigo identificar que aquele equipamento, aquela bateria, está com uma carga baixa. Porque eu acredito que o meu equipamento está reproduzindo a verdade, né? Que eu acredito nele. Mas aí a gente sabe que existem erros. Ninguém é perfeito, apesar das máquinas terem uma grande faixa de perfeição, né? Mas a gente sabe que tem erro. Né? Nós, humanos, somos errôneos e a gente vai reproduzir equipamentos errôneos também. Né? Mas o que vem a ser os erros? Erros são inerentes a todo tipo de medidas e podem ser minimizados, porém, nunca completamente eliminados. Nunca a gente vai zerar um erro, certo? Por isso que aquele experimento, por exemplo, era mais legal a gente fazer ele em prática. Eu espero que a gente volte para o experimento para a gente fazer. E aí vocês vão ver que existe um erro assim, gritante na parte real, quando a gente vai para o mundo real, né? E aí, como que a gente diferencia alguns erros? Nas medidas elétricas, a gente tem 3 categorias de erros, que são os grosseiros, sistemáticos e aleatórios. O que seria cada um deles? Primeiro, os erros grosseiros, né? São atribuídos ao operador do equipamento resultado de uma falta de atenção. Exemplo, ligação incorreta do instrumento, a transcrição equivocada do valor de uma observação ou erro de paralaxe são alguns dos exemplos. Esses erros podem ser minimizados através da repetição atenta das medidas, seja pelo observador ou por outros do trabalho em equipe. Onde que eu vejo um erro grosseiro? Por exemplo, se a gente for, por exemplo, no nosso laboratório de eletrônica, né, de eletricidade ali, que a gente usa, nas tomadas, se cada um for medir a tomada, pode ser que eu esqueci o nome de vocês. O Joaquim meça lá 115 volts em uma tomada. O Beltrano vai medir 116. Na hora que ele botou o multímetro, ele viu rapidão, tirou. Ele leu lá 116. O outro leu 115. O outro baixou o Jedi na mente, ele chutou, nem leu direito, ele falou 120. Às vezes acontece. Só que isso não é bom, porque você acaba gerando erros muito diferentes, certo? Então, isso seria chamado erro grotesco. Para minimizar esse erro, é quando você realmente vai trabalhar em equipe, cada um vai estar medindo, fazendo uma série de medição, aí vocês vão estar fazendo Como é que é o nome? Vocês vão comparar os valores e vão ver, não, poxa, esse valor está muito errado. Então, vocês vão chegar no valor mais ou menos próximo. Os sistemáticos devem ser deficiências do instrumento ou do método empregado e as condições sob as quais a medida é realizada. Exemplo. Sistemático é quando a gente utiliza equipamento, por exemplo, esse mesmo aqui que eu estou na mão, acho que não sei nem se ele está funcionando aqui. Esse carinha aqui, quando a gente vai usar ele, não está funcionando. Por exemplo, tem aquelas propagandas que o pessoal faz lá, que a pessoa, inclusive assim, no multímetro. Quando você faz isso, você está colocando um erro no equipamento. Você está botando a sua resistência na medição, ou essa ponta de prova ela está com defeito, às vezes ela está picotada. O equipamento ele está com problema, né? Ele está descalibrado. Então, você tem esses erros que são sistemáticos, que acabam não dependendo 100% do ser humano que está fazendo a medição, certo? E depende muito do ambiente. E quem mexe, por exemplo, com um circuitinho que está simulando, ele está fazendo aqueles projetinhos bacaninha,
Quando você tem a protoboard, por exemplo, é muito fácil ter de medição, de projeto. Por quê? Quando você vai medir uma tensão, às vezes você toca na perninha de outro resistor, você faz uma conexão errada, enfim. Então, esses são os erros sistemáticos. Os instrumentais são inerentes aos equipamentos de medição. As escalas mal graduadas, por exemplo. A gente viu isso quando vocês estavam fazendo a simulação dos projetinhos de vocês. Todo equipamento todo multímetro tem as escalas, né? Às vezes você quer medir 2 volts e colocou numa escala de 20. Ou quer medir 1,5 volts e você botou lá na escala de 20, por exemplo. O valor vai ficar bem reduzido, você não vai ter uma exatidão da resposta. Outro caso, oxidação dos contatos, por exemplo, que eu falei da pontinha do carinha aqui, às vezes desgastou, desgaste das peças, descalibração, acaba, foi o que eu falei antes, né? Mas isso também acaba influenciando. Pode ser minimizado usando os instrumentos de boa qualidade e fazendo sua manutenção e calibração adequados, certo? Os erros sistemáticos ambientais, é o que eu falei, eu tenho, dentro do sistemático tem os instrumentais e os ambientais. Os ambientais se referem às condições de ambiente externo, temperatura, umidade, pressão, bem como a existência de campo elétrico magnético. Quer ver um exemplo? Se você for medir tensão debaixo de uma linha de transmissão, você vai ter influência, porque as linhas de transmissão elas geram campo eletromagnético em volta das linhas. Então, você pode ter interferência na medição. E isso acaba sendo um erro ambiental, porque a linha de transmissão está no meio ambiente, certo? Para diminuir a incidência desses erros, pode-se trabalhar em ambientes climatizados, tipo laboratório, bonitinho, né? E providenciar a blindagem dos equipamentos em relação aos campos eletromagnéticos. Por exemplo, às vezes, fazer uma gaiola de Faraday, porque você não tem influência externa, enfim. Aos erros aleatórios ou acidentais. Devem-se a fatores imponderáveis, ou seja, incertezas mesmo. Ocorrência de transitórios em uma rede elétrica, ruídos provenientes de sinais espúrios, eu não sei o que é espúrios, tá? Tem que pesquisar aí no dicionário. Como não podem ser previstos, sua limitação é impossível. Exemplo, às vezes a gente está no laboratório fazendo a medição, aí do nada alguém chega, pá, liga um funk lá do nada. Vai que esse funk, alto, enfim, influencia na nossa medição. Pode acontecer, é um ruído, né, que você tem, que vai influenciar na sua medição quando a pessoa está fazendo um trabalho lá no laboratório. Aconteceu de ter um raio que passou aqui, enfim, né, caiu na próxima e acabou dando um pico de tensão, um pico de corrente na rede. Isso acabou influenciando. Então, é um erro aleatório. Você não espera que isso aconteça, é acidental mesmo, beleza? E aí, quando a gente vai ter a questão vai trabalhar esses erros, gente, eu tô indo rápido demais, fala aí. Não, que eu ligo no 220 aí. Tá bom, ninguém falou nada, ou todo mundo saiu da sala, ou tá de boa, né? Então vamos lá. Tá de boa, parceiro. Tá de boa. Tudo bem. De boa. Tá de boa. Com relação quando a gente vai trabalhar esses erros, o que a gente tem que ver? Tem que entender o que é exatidão e o que é precisão. O que seria exatidão? É a propriedade que exprime o afastamento que existe entre o valor lido no instrumento e o valor verdadeiro da grandeza que está se medindo. Já, por exemplo, a exatidão. Eu quero medir, por exemplo, 220 volts da minha rede ali, exemplo. E aí eu meço no meu equipamento 219. Ele está próximo à exatidão dele, certo? Vamos lá. A precisão. O que seria a precisão? Característica de um instrumento de medição que exprime o afastamento mútuo entre diversas medidas obtidas de uma grandeza dada em relação à média aritmética dessas medidas. Aí tem uma norma que fala com relação à precisão. Agora eu vou falar mais um pouquinho do que seria as diferenças entre eles. Lá no material, explica mais detalhadamente o que é cada um, lá no PDF, certo? Vamos lá. Como que a gente vai comparar cada um deles? Aqui em vermelho está aí escrito: a precisão é um pré-requisito para exatidão, certo? O próprio exemplo aí do dardo mesmo, né?
O que uma pessoa precisa? A pessoa precisa, ela vai atingir quem? Ela não tem que atingir o ponto central aí do teu dardo, do teu alvo, certo? A pessoa que tem uma precisão boa, o que ela vai fazer? Ela vai jogar no centro, certo? Então, para que eu consiga ter um valor exato, eu também tenho que ter uma boa exatidão. Eu não vou conseguir ser uma pessoa exata, eu não vou ter um valor exato se eu não for uma pessoa precisa. Por isso que a gente fala que a precisão é um pré-requisito da exatidão. Só que o contrário não é verdadeiro. Por quê? Se eu tiver uma alta precisão... Cadê? Deixa eu ver, só para eu não falar besteira aqui, né? Assim, dizer que o instrumento é preciso não implica necessariamente que ele é exato, certo? Vamos lá. O que isso quer dizer? Para que eu tenha valores exatos, é importante que eu tenha um equipamento que tenha uma precisão bastante elevada, certo? Vamos pegar o exemplo aí que tem das figurinhas. Na primeira figurinha, a gente tem um equipamento que está no nosso alvo aí. É uma pessoa que tem uma baixa precisão e uma baixa exatidão. Por quê? É uma pessoa que não acerta nada, né? Ela está jogando aleatoriamente. Então, ela não está sendo nem precisa ela não está tendo uma precisão de acertar nem só na linha verdinha ou na linha azul, nem só na linha preta e muito menos na linha vermelha, certo? Então, ela não tem uma precisão. E ela também não tem uma exatidão. Por quê? Deixa eu contar aqui. 5... das 12 bolinhas que ela jogou, dos 12 dardos que ela jogou, ela não teve nenhuma exatidão em onde ela jogou, certo? Então, isso não é bom. No segundo caso, ela é uma pessoa que tem uma baixa exatidão, porém, ela tem uma alta precisão, certo? O que acontece? Ela é uma pessoa que... Ai, meu Deus, estou falando o contrário? Não, né? Precisa. Por que ela foi bastante precisa? Ela pegou todos os alvos delas e direcionou num determinado ponto, certo? Então, ela foi bastante precisa em direcionar somente na faixa azul, a terceira faixa azul. Ela foi precisa nesse ponto aí. Só que ela não foi exata ao ponto de acertar o ponto focal que a gente quer, que é o ponto vermelho. Beleza? Já quando a gente tem a alta exatidão e a alta precisão, deixa eu ver se alguém entrou na sala aqui. Se eu tenho uma alta exatidão e uma alta precisão, o que isso traz para a gente? Que a pessoa conseguiu acertar lá o alvo. Beleza? Deixa eu ver se tá verdade aí com o que eu falei aqui. Beleza. Por que o contrário não é verdadeiro? O segundo exemplo. A pessoa tem uma ótima exatidão, ou uma alta precisão, certo? Só que ela não tem uma ótima precisão, uma alta exatidão, aí não deu certo. Beleza? Com relação à classificação dos instrumentos de medida, deu para entender, pessoal, mais ou menos aqui? Eu estou passando já. Deu para entender? Segue o baile ou não? Sim, professor. Pode ser, né? Vou fazer um questionário de 200 mil questões aí para vocês responderem. Sim, professora. Oi. Tá, sim, né? Tá, beleza. Com relação à classificação dos instrumentos de medida, os instrumentos de medidas elétricas podem ser classificados de acordo com a grandeza que ele mede. Que nem eu falei em sala. A gente tem o amperímetro porque ele mede corrente, é esse nome porque utiliza ampere, que é a unidade de medida da corrente, amperímetro, né? Se a gente for olhar a classe da palavra, metro significa medir, em grego, enfim, latim. Voltímetro, volt é a tensão, porque é a unidade de medida da tensão. Watímetro, potência ativa, né, que você está medindo realmente a potência lá. Varímetro, você vai medir a potência reativa, porque var é a unidade de medida, o varzinho aqui, deixa eu só riscar aqui. Esse var, que a gente vai ter uma noçãozinha ainda, é a unidade de medida da potência reativa. Vasímetro ou cofacímetro, quer dizer, é a defasagem entre tensão e corrente. Aqui no laboratório que eu estou de máquinas, eu acho que tem esse daqui, ó. Esse carinha aqui.
Ohmímetro, que mede resistência, capacímetro, capacitância e frequencímetro, mede frequência. Aqui também tem, eu nem peguei ali na bancada. Mas tem um frequencímetro também que você mede a frequência. Com relação ao modo de mostrar esses resultados. Só contextualizando aqui antes, por mais que você tenha essas grandezas, é muito comum hoje você ter um equipamento que resume todos eles em um só, tá? Mas dentro dele você tem separadamente cada uma dessas medidas. Ele é capacímetro, ele é amperímetro, ele é voltímetro, ohmímetro, certo? Aí, a forma como eles apresentam o resultado para nós, leigos, nós, seres humanos, né? Pode ser de forma analógica, dos quais a leitura é feita de forma indireta, usualmente através do posicionamento de um ponteiro sobre uma escala, que seria esse carinha aqui, né? Você tem aqui, vocês vão ver lá no material, tem um galvanômetro aqui dentro, que foi uma das primeiras formas que o pessoal viu que existia uma relação nesse carinha que ele tem uma bobina dentro dele. Quando você aplica a tensão, né, a corrente, você consegue variar essa bobina, e essa bobina ela varia uma relação, certo? Que aí você chama de tem um fundo de escala aqui que você vai estar medindo. E aí, como o pessoal viu, conseguia medir e ter uma relação, você tem uma forma analógica, você consegue ver valores analógicos aqui, certo? Sobre uma escala, e tem na forma digital, que fornece a leitura diretamente na forma alfanumérica no display. Por que a gente fala aqui também na forma indireta? Porque lá dentro acontece a transformação, né? Ele lê, certo? Transforma a corrente e a tensão em uma outra tensão, numa outra corrente, e esse valor indiretamente faz com que essa bobina mude de posição, certo? Diferente da tensão, corrente e resistor que a gente tem aqui dentro. Na hora que você bate no equipamento, na tomada, enfim, você já mede diretamente o valor ali. Né? Se você bota na função tensão, ele já vê o valor direto de tensão, certo? Ou de corrente, enfim. Belezinha? Com relação à classificação dos instrumentos de medida, com relação aos instrumentos digitais, ganham a cada dia mais destaque entre os dispositivos de medidas elétricas, porque são digitais, é muito mais fácil, você aperta um botão, você muda uma chave, você já tem várias funcionalidades num carinha só, né? Você tem mais isso. Quem aqui já teve a oportunidade de ir lá em Samuel, por exemplo? Em Samuel, toda usina, por exemplo, eles têm aqueles painéis que eles acompanham as tensões, corrente, frequência da usina, certo? Dos geradores. Nas usinas mais antigas, Samuel, por exemplo, eles têm bastante desse carinha aqui, analógico ainda. Não sei se agora eles já trocaram, né? Mas eu sei que na minha última visita, que faz tempo, né? 2015, eu acho, eles estavam trocando os multímetros deles, né? Os equipamentos de medição, que eles têm que fazer esse acompanhamento. Eles estavam trocando esses analógicos para digitais, né? Lembrando que a usina de Samuel veio para cá em 80 e pouco. Então, bem antigo, né? Então, essa parte digital está sendo bem mais recente, né? Mas você vê na prática que em usinas e outras indústrias também o pessoal tem que ter acompanhamento da tensão, da corrente, para saber como é que está o sistema. Comodidade do operador, é muito mais fácil ler o resultado diretamente no display do que deduzi-lo a partir da posição do ponteiro de escala. Por exemplo, quando você tem um negócio de escala assim, você observa, dá para ver aí, que a ponteria ela está fazendo, né, essa moagem aí de ficar pulando. E isso, se você olha diretamente, se o seu olho estiver bom, você vai ver, não, tá em cima do 0.2, tá em cima do 0.4. Ah, não, tá um tracinho abaixo. O que acontece? Você acaba tendo um erro maior, porque se você pega uma outra pessoa que tem problema de visão, por exemplo, ela vai dizer, não, tá, o que ela acha que tá na metade do 0.2 tá lá no 0.5. Sei lá. Então vai de cada um, né? Acaba tendo muito erro humano, né? Você acaba tendo aquela questão daquele nosso primeiro erro que nós vimos, o erro grosseiro, né? Porque você tem a
pessoa que está fazendo a leitura acaba dando valores errados, né? Outro fator também que a gente tem da utilização desses equipamentos é a queda dos preços, né? Hoje, tendo 99, por isso que eu até brinco com os meninos. Vai no 99, junta aí R$ 15 do lanche, deixa de comer, e aí vai lá no 99 que tem multímetro bem baratinho. Teve uma vez que eu comprei no Macro, R$ 10, um bem fuleiro mesmo desse da China, 0 bala, durou assim algumas vezes. Então deu para usar, deu para medir algumas coisas. Então diminuiu muito o custo. Vamos lá, com relação comparando ainda eles, né? No entanto, a utilização de medidores analógicos ainda é muito intensa devido a fatores como grande número de instrumentos de oficinas e painéis de controle de indústrias, ainda tem por base instrumentos analógicos, foi o exemplo que eu dei, usinas ainda tem, indústrias têm. Em algumas aplicações onde há variações rápidas da grandeza a ser medida, é mais interessante observar o movimento de um ponteiro do que tentar acompanhar a medida através de dígitos. Às vezes as pessoas têm cara de ver o negócio assim, está levantando aqui, está chegando no 0,8. Enfim, ele está acompanhando a progressão do aumento desse valor. Enfim, visualmente falando, é mais legal você olhar o ponteiro subindo, o ponteiro descendo, certo? Outros instrumentos de medida, capacidade de armazenamento de leitura, né? Você também tem o medidor da rede de elétrica. O nosso medidor é como se fosse um amperímetro e um voltímetro integrado. Porque ele tem que medir tensão, tem que medir corrente para quê? Para dar o valor de potência, o tanto de energia que você está consumindo. E ainda tem o fator tempo, né? Que você consegue X horas, tá ligado lá, você tem o cálculozinho que ele faz e ele te dá os valores de energia, né? Capaz de fornecer somente o valor da medida no instante que a mesma é realizada, no caso, equipamentos que só fazem a indicação, né? Registradores, capaz de armazenar certo número de leituras, que aí, no caso, a gente tem esses carinhas aqui, ó, que ele consegue medir, e totalizadores apresentam o valor acumulado da grandeza, o valor acumulado da grandeza medida. É o nosso relógio mesmo, certo? Mais habitual que a gente tem, né? Que ele vai lá, se você olhar o seu relógio hoje, ele tem lá, sei lá, 200 mil kWh. Porque ele vai somando tudo que você tem, e todo mês ele sempre feito uma diferença do mês anterior com o mês atual. Pronto, aí você tem um valor. Com relação ao princípio de o que acontece para ter a medição, né? Nos equipamentos analógicos, primeiro. Dentro desse carinha aqui, tem lá, eu até vi aqui se dava para abrir, mas ele é todo isolado, não teria como a gente ver a bobina interna dele. Mas ele tem uma bobina móvel, ferro dinâmico, bobinas cruzadas, indutivo, ressonante, enfim, eletrostático. O que ele utiliza, o tipo o que ele utiliza para fazer girar o ponteirinho dele, certo? Esses tipos de medidores são tipicamente analógicos. Os aparelhos digitais utilizam majoritariamente circuitos eletrônicos comparadores. A finalidade de utilização, no caso, para laboratório, aparelhos que primam pela precisão, pela exatidão e precisão, certo? Em laboratório, a gente precisa disso, certo? Porque em laboratório, lembra que no laboratório que surgem as criações, né? Então, a gente vai criar protótipos, a gente vai testar algumas coisas, então a gente precisa ter equipamentos que, se eu boto na minha bateria, ele dê para mim um valor de 9 volts, exatamente. Enfim, a gente precisa ter valores bem exatos, certo? Os industriais, a gente já não precisa ter tanto essa exatidão e nem precisão assim, tão assim, zerado. Por quê? Embora não sejam necessariamente tão exatos quanto os de laboratórios, têm qualidade na robustez, mostrando-se apropriados para o trabalho diário sob as mais diversas condições. O que acontece? Às vezes, para a indústria, só precisa que esteja lá apontando 127 volts. Tem uma variaçãozinha lá, não vai influenciar tanto, né? Porque já tem outros equipamentos que vão auxiliar nesse quesito aí.
Com relação à portabilidade, a gente tem equipamentos que são de painel, que são esses casos aqui, ó. Aqui é porque tem laboratório, mas esse carinha aqui, se a gente tirasse ele dessa estrutura, ele é daqueles de painel, que você coloca ele realmente nos quadros, né? Então, você colocaria ele lá. Tem os fixos, que é esses de bancadinha aqui, ó, fixos ou de bancada. A gente tem no laboratório também, tá? É um tipo de multímetro de bancada. E tem esses portáteis, que é o que a gente utiliza majoritariamente, certo? Mas todos eles têm a ponta de prova, olha só. Esse aqui tem aqui na frente, né? Você coloca nos dois terminais, normal. E aí, mas eles também têm a mesma questão das pontas de prova. Uma diferençazinha aqui entre os analógicos e digitais, só para a gente ter uma noção. Vou ver do lado aqui. O que seria um instrumento analógico? Apesar da gente conversar um pouco sobre ele, o instrumento analógico tem como fundamentação básica a medida de corrente, é um perímetro. Adaptações feitas neste medidor permitem que seja utilizado para medir outras grandezas, certo? Primeiramente, ele foi feito para medir corrente, né? Que aí ele era inserido no circuito e a corrente que passava lá na bobina influenciava no comportamento dessa ponteira, né? Porque gerava um campo, enfim. E aí você conseguia medir mais tensão, mais corrente, mas a pessoa conseguiu adaptar para medir outras coisas. Baseia-se na operação de algum tipo de fenômeno eletromagnético ou eletrostático com a ação de um campo magnético sobre uma espira percorrida por uma corrente elétrica ou a repulsão entre duas superfícies carregadas com cargas elétricas de mesmo sinal. Aí vem aquele conceito, eles aplicam, tem cargas iguais, né, vai se repelir, se tem cargas diferentes, vai se atrair, comportamento do campo, a gente tem como que vai influenciar lá no campo, então ele vai mostrar lá o resultado. São sensíveis a campo elétrico ou magnéticos externos, de modo que muitas vezes é necessário blindá-los contra tais campos. Por isso que eu acho que aqui atrás dele, ele é todo isoladinho, né? Não vai dar para ver aí na câmera, mas ele é uma caixinha que eu acho que para ter o mínimo de influência possível, certo? A suspensão é a parte da construção dele. Suspensão é a parte mais delicada do instrumento analógico. Promove a fixação da parte móvel, geralmente ponteiro, e deve proporcionar um movimento com baixo atrito. Os tipos de suspensão mais utilizados são por fio, pivô ou suspensão eletromagnética. Vamos ver aqui, esse daqui. A suspensão seria o carinha que segura esse ponteiro de prova, certo? Ele promove a fixação entre a parte móvel, né, o seu ponteiro, beleza? Quando a gente olha esse carinha movimentando, não sei se dá para ter esse mesmo efeito pela câmera, mas você percebe que é como se fosse um negocinho bem macio, bem aveludado quando ele faz esse movimento. Então você percebe que quase não tem um atrito ali, certo? Aí tem a questão da escala. O que seria escala? Como está aí na figurinha, esse carinha que você tem aqui, nesse exemplo, vai de 0 a 50. O nosso aqui, ó, de 0 a 1. Certo? Muito importante, pois é sobre ela que são feitas as leituras, é óbvio. Né? Fundo de escala ou calibre, o máximo valor que determinado, o instrumento é capaz de medir sem correr o risco de danos. E a posição 0 de repouso do ponteiro, no caso esse aqui, ó, a posição 0 dele é em cima do 0, certo? É onde ele vai iniciar a medição. Aqui com relação às escalas de alguns equipamentos, certo? Você tem aqui a variação deles, a diferença. A gente nem entra tanto assim em detalhe no analógico, porque a gente quase não usa mais, certo? Correção do efeito paralaxe. Muitos instrumentos possuem espelho, logo. O que seria esse efeito paralaxe? É esse efeito que a gente tem de olhar e o próprio vidro ter aquela questão de mudar o foco e você ter uma leitura errônea, né? Então, muitos instrumentos possuem espelho longo, logo abaixo da escala gradual. Neste caso, a medida deverá ser feita
quando a posição do observador é tal que o ponteiro de sua imagem no espelho coincida. Que é para que você olhe o equipamento assim e tenha uma visão bem fiel ao que você está lendo. Esse carinha aqui não tem espelho, né? Mas você tem uma coisada aqui. Nesse daqui, ele vai... Ó, o que seria esse espelhinho ali atrás? É como se, quando o ponteiro estiver bem em cima do número, ele vai refletir e você vai ver a imagem, tipo, bem exata em cima, certo? Se a gente... aqui eu não sei se tem nesse multímetro, mas eu já vi no 99 também para comprar. Eu não sei se tem esse espelhinho, mas é nessa característica, certo? Linearidade é outra característica. Característica que diz respeito à maneira como a escala é dividida quando há valores iguais, correspondem a divisões iguais. Disse que a escala é linear ou homogênea. Caso contrário, a escala é chamada não linear ou heterogênea. Nesse nosso exemplo aqui, a gente consegue perceber que é uma escala heterogênea. Por quê? Se você observar, vai do 0 a 1, certo? Mas cada pedacinho desse é mais ou menos diferente de um por aí. Você não vê que não é o mesmo tamanho do 0.2 para o 0.4. Quando você vai para o 0.4 para o 0.6, por exemplo, você já vê que é maior, certo? A questão da escala. Beleza? Com relação à acessibilidade, todos os instrumentos analógicos possuem uma resistência interna devido à existência dos enrolamentos, conexões e outras partes, certo? Quando inseridos no circuito, esses aparelhos causam uma mudança na configuração inicial. Descarregam o circuito. A sensibilidade é uma grandeza que se relaciona à resistência interna dos instrumentos. No caso de medidores analógicos, ela é calculada tomando-se como base a corrente necessária para produzir uma máxima deflexão do ponteiro. Isso aqui é só para vocês saberem, tá? O que a gente tem o que a gente utiliza. Mas isso aplica mais a questão da lei de Ohm mesmo, certo? Considerando a lei de Ohm, para o qual 1 ampere, 1 volt, deduz-se que a sensibilidade é dada em volt ou 1 ampere, ou 1 volt. Com relação à simbologia, né, a gente tem aqui... Cadê, meu Deus? A gente tem a característica de como eles funcionam, certo? Esses carinhas que eu trouxe aqui, por exemplo, que a gente tem aqui no laboratório, eu tenho 2 amperímetros aqui, certo? Confirma para mim no áudio aí se vocês estão vendo o quadradinho branquinho todo. Só me fala aí, dá um alô aí. Sim. Tá vendo, né? Levanta mais um pouco. Levantou aí, tá bom? Dá pra ver? Chegar bem colado assim. Eu quero que vocês olhem esse símbolo bem aqui. Agora dá pra ver. Dá pra ver esse aqui? Não é Full HD a minha tela, né? Mas enfim. Faz de conta que vocês estão enxergando, né? Tem a simbologia, todo o equipamento analógico, vocês vão ver que é um quadradinho que vai vir, se for desse tipo aqui, ele tem um desenhozinho aqui do lado, certo? O que a gente tem aqui nesse desenho? Ele tem um símbolo igualzinho a esse, certo? Depois ele tem um símbolo, um tracinho contínuo, uma linha e tracejado embaixo, 1.5 e um traço com um pauzinho no meio aqui, ó, tipo um T de cabeça para baixo. O que quer dizer isso? Quando eu olho o meu equipamento, eu consigo ver do que ele é feito. Por exemplo, esse carinha aqui, como ele tem esse símbolo aqui, como está no slide, mas eu acho que a minha tela vai ficar ruim, né? Mas enfim. O primeiro símbolo que ele mostra aqui é como ele funciona. Então, ele é operacionado pelo modo de bobina móvel, certo? Ele tem essa característica construtiva. Quando eu olho esse outro carinha aqui, eu observei que o símbolo que tem nele já é esse carinha aqui. Então, ele tem sua estrutura ferro móvel, porque ele tem tipo um W com um tracinho no meio, certo? Então, você poderia bater o olho e saber que esse carinha ele tem essa construção. Deixa eu ver se tem mais outra coisa. Belezinha? Mais ou menos. Com relação
valor fiducial é o valor de referência para a especificação da classe de exatidão do instrumento. Este valor é determinado de acordo com a tabela, no que se refere ao zero dele. Ele pode ser um zero à esquerda, pode ser zero central ou deslocado, zero suprimido. O que seria o valor fiducial? O valor do fundo de escala, soma dos valores das escalas e valor de fundo de escala. Esse exemplo aqui, ele é um zero à esquerda, certo? Porque ele está bem aqui. Não tem mais zeros aqui, certo? Não tá, se fosse um zero central, é aquele exemplo que o zero fica bem aqui no meio. E aí você tem valores pesados. Quando você tem um zero suprimido, é quando ele não aparece o zero. Beleza? Com relação à resolução, determina a capacidade que tem um instrumento de diferenciar grandezas com valores próximos de si. Tensão de isolação ou tensão de prova é o valor máximo de tensão que o instrumento pode receber entre sua parte interna, né, o material condutor, e sua parte externa de material isolante. Esse valor é simbolicamente representado nos instrumentos pelo número 1, 2, 3, contidos no interior de uma estrela. Vamos lá, isso a gente vê em voltímetro. Tem um voltímetro aqui também. Esse carinha, não sei se vai dar para ver aí, mas ele tem uma estrelinha, né? Se a gente observar aqui, ele tem um ponto, tem aquela W com traço, então ele é ferromóvel, né? Tem que ele tem a cobrinha lá que é do sinal senoidal, então ele é senoide, suporta uma corrente aqui de 1,5, se eu não me engano, e ele tem uma estrelinha com 2. Então ele aguenta aqui nesse carinha uma tensão ali de 2 kV, né? Aí tem outras características também com relação à posição. Todos esses que eu tenho aqui em mãos, que são aqui da bancada, ele tem esse Tzinho de cabeça para baixo. Então, a gente já observa que isso é relacionado à posição que esse instrumento deve ser colocado. Ele tem que ser colocado na posição vertical. Por quê? Se eu colocar ele na horizontal, olha o que acontece. Eu não vou ter uma exatidão. A minha bobina ela vai ficar oscilando. Se eu colocar ele de cabeça para baixo, ela também tende a ficar oscilando, certo? Eu não vou ter uma precisão na hora de ter meus valores lá. Outras características também, classe de exatidão, fornece o erro admissível em porcentagem entre o valor indicado pelo instrumento e o fiducial, levando em consideração o valor de fundo de escala. Isso é se a gente fosse, por exemplo, pegar o valor e a gente fosse comparar as medições, certo? Quanto seria esse erro que a gente iria calcular na medição, certo? Com relação aos erros, alguns erros que a gente pode ter, 0,1, 0,5, que é 5% questão do erro que você teria nesses equipamentos. Aqui é a simbologia de alguns. Ó, você tem um frequencímetro, a gente tem aqui no laboratório, eu nem peguei, que tá até ali no coisa. Tem batímetro, tem cocímetro, tem ohmímetro, certo? Eles têm essas características aí. Aqui é para demonstrar o que ele está medindo. Ó, esse que tem aqui em minha mão é tipo esse carinha aqui, ó. Esse, o amperímetro. E o de tensão não está aqui, mas é tipo esse aqui. Ele também é a mesma coisa que a gente tem no multímetro digital, o símbolo de corrente alternada, o símbolo de corrente contínua. Se medir as duas também, né, acontece. Exemplo aqui do amperímetro. Ele é um amperímetro analógico, ferro móvel, que é esse Wzinho com pauzinho no meio aí. Escala não linear. Por que ela não vai ser não linear? Porque você observa que saiu do 0 por 1 nesse tamanho. Depois do 2 por 3, mantém quase o mesmo tamanho. Quando vai para o 3 por 4, do 4 por 5, você vê que vai diminuindo. Então, não tem uma linearidade na medição. Ele mede tensão corrente alternada e contínua. A classe de exatidão deles é 2. Então, nesse aqui, a classe de exatidão é 1,5. Deixa eu voltar aqui. A classe de exatidão dele está nesse aqui, ó. 1,5. Medição na posição horizontal, porque ele tem um símbolozinho deitado. O nosso aqui ele é um Tzinho, né? Um Tzinho. E a classe de isolação, como não tem estrela, a estrela está vazia, lembra que lá ele mostra que é 500 volts.
Beleza? Tínhamos analógico, aí a saideira da noite de sexta-feira, que a gente podia estar na festa do Covid, é instrumentos digitais. Os digitais diferente um pouquinho mais do analógico, é que ele é digital, né? Tipo, 01 ele já converte diretamente o valor. Se nos instrumentos analógicos modelo básico é amperímetro, a operação dos aparelhos digitais tem como fundamento a medição de tensão. Lembra que eu até comentei isso em sala com vocês? Que o funcionamento do multímetro digital, ele leva muito em consideração a lei de Ohm. Por quê? Lembra que a gente, para usar um multímetro, a gente tem que ligar ele? Tem que ter uma bateria para ele funcionar, né? Então, ele tem um circuito dentro dele, né? Então, o que acontece? A gente mede as coisas, ele sempre vai comparar com a tensão que ele mede aqui, certo? Então, ele sempre vai fazer essa relação, ele te dá o valor digital com base na tensão que ele lê, né? A alteração da configuração inicial permite que sejam medidas outras bandeiras, como corrente, resistência, frequência, temperatura e capacitância, certo? Outra coisa, característica construtiva, a conversão dos sinais analógicos de entrada em sinais digitais, óbvio, né? Quando você coloca o seu ponteirinho de prova lá na tomada, lá no resistor, o que vem aqui no ponteiro de prova é um sinal analógico, certo? Por quê? É um sinal que você tem variações, quem viu isso em digitais vai ver, enfim, ainda. Você tem um sinal que varia, né? Não é constante ali. Então, você vai ter variações e que vai chegar aqui no seu equipamento de medição e vai converter para um sinal digital. A parte mais evidente de um instrumento digital é o seu display, que é esse carinha aqui. Nesse exemplo, ele está aqui embaixo. Deixa eu ver se tem outro aqui. Nesse da caixa aqui, ele está aqui em cima, certo? É um display. Esse display ele pode ser de dois tipos. Ou ele vai ser display de LED, que eu acho que é o caso desse carinha aqui, se eu não me engano. Ah, não, é LCD. Ou ele vai ser de LED, a gente não vai ter nenhum display de LED aqui, ou ele vai ser de cristal líquido, que é o LCD, que é esse displayzinho que é o mais comum que a gente tem, certo? Os displays de LED, Light Emitting Diodes, né, quem conhece é o diodinho, que emite luz. Dispositivos semicondutores capazes de emitir luz quando percorridos por corrente elétrica. Esses displays têm fundo de escuro para proporcionar um maior destaque do brilho dos LEDs, certo? O display de cristal líquido são constituídos por duas lâminas transparentes de metal polarizados de luz, com eixos polarizadores alinhados perpendicularmente entre si. Entre as lâminas existe uma solução de cristal líquido, cujas moléculas podem se alinhar sob a ação da corrente elétrica, impedindo a passagem de luz. Quem aqui já brincou com aqueles videogamezinhos ou aquelas calculadoras em que você lá, menino do buchão, enfiava o dedo no display e aí você via que a tela ficava verde, que a tela ficava azul? Aquilo ali é o seu display de cristal líquido, né? Que você tem um líquido ali, por isso que quando você enfia o dedo, menino teimoso, você vê lá que o negócio fica manchado, né? Porque você está impedindo ali a polarização da luz, né? Está impedindo o líquido trabalhar. Algumas comparações de vantagens e desvantagens, né? Já o nosso último slide aqui. Tem algumas coisinhas lá no material com relação à parte de operacional também, que eu não coloquei aqui. Temos vantagens e desvantagens, né? Com relação ao display. Qual a vantagem do LED? O LED é o mais vantajoso, né? Pode ser visualizado de qualquer ângulo. Às vezes acontece, igual a gente tinha TV, né? A TV de LCD e a TV de LED, totalmente diferente, né? É a questão da visão, né? De você ver a resolução da TV e blá, blá, blá. Pode ser visualizado de qualquer ângulo, você pode estar de cabeça para baixo, de lado, né? Enfim, você consegue ver o ângulo. Leitura à distância é mais fácil, porque o LED tem luz por trás só do númerozinho de onde está saindo, não é tão difuso como é o LCD. Via de regra, mais durável que o LCD. Por exemplo, essa questão mesmo de enfiar o dedo, né, de ficar forçando o teu display, acaba prejudicando. Se cair,
Quem aqui já derrubou seus videogamezinhos viu que danificava, né? Tinha esses problemas. Tempo de resposta varia muito pouco com a temperatura. Display LCD tem muita influência, certo? Pode ser usado em condições ambientais mais adversas, TV LED até debaixo d'água, né? De tudo que é jeito. Mas também tem uma desvantagem, ele consumo de energia mais elevado que os LCDs, porque é um LED ele precisa de uma tensão para funcionar, então ele vai precisar de uma corrente para circular nele para ele estar funcionando, enfim. Difícil leitura sobre a luz solar, porque tem influência da... Você tem uma luz que está sendo emitida e chega uma luz, você acaba cortando, né? Acaba cancelando a luz ali, vamos dizer assim, né? Brincar com isso. LCD permite leituras em ambientes externos, mesmo sob incidência direta de luz solar, porque como ele é uma tela que, por exemplo, não tem um brilho assim tão acentuado, é um negócio bem maciozinho, bem difuso, né? Você mantém ali constante. Consome bem menos energia, né? Só que usa em ambiente com pouca luz, exige iluminação de fundo. Você precisa ter uma luz para poder enxergar. De noite você não enxerga esse negócio. Quem tinha seus videogamezinhos, né? Aqueles ricos, era que tinha aqueles Game Boyzinho que tinham backlight, né? Que era o LEDzinho. Você queria brincar escondido, brincar de noite, por exemplo, você não enxergava nada, né? Porque ele não acendia luz. Não tinha fundo. Mas aí quem era mais top, na época que estava lançando esses displays mais usados, né? Ele tinha uma luzinha por trás e você conseguia ver lá o display. Tempo de resposta decresce em baixas temperaturas, né? Por exemplo, se abaixou a temperatura, vai influenciar no líquido, porque quando você aumenta um pouco mais a temperatura, você tem a questão da viscosidade do líquido, mas tem essas influências aí. Beleza? Esse era o LED, ó, o slide que resume um pouco do que tem lá no material, aqui no PDF, certo? Tem alguém chegando agora, mano. 10 horas da noite já. Falta 4 minutos para acabar a aula. Professora, se Oi. eu ficar brincando com o meu multímetro, testando ele, eu tenho como, sem ser queimar, mas eu tenho como estragar ele, deixar ele menos efetivo? Quando você utiliza um multímetro em escalas que não é para ser usado, você acaba forçando ele a fazer uma leitura sem ele estar preciso ali. E você acaba tendo valores diferentes. Com relação à calibração, que alguém perguntou aí, cara, eu não sei como faz a calibração. Tem que ver isso mesmo. Mas eu sei que os equipamentos você tem que fazer a... Como você sabe se ele está calibrado ou não? Você vai olhar no equipamento que funciona perfeitamente, né? Que funciona perfeitamente. E ao fazer a medição, você vê que ele está dando um valor errôneo. Problemas que podem acontecer. Às vezes é a bateria, né? Que como ele não está tendo um circuito que fornece como o multímetro, né? O digital. Ele tem que ter um circuito, às vezes ele não está fornecendo uma tensão suficiente para ele fazer a comparação dos valores. E acaba dando falha nisso aí. E aí, com relação à calibração, tem que ver como é que faz mesmo para fazer a calibração deles. Com relação à danificação, que a menina perguntou, que eu esqueci o nome dela aí, você tem que, dependendo do seu uso, se você utiliza, vai medir tensão e mede para medir corrente, você vai danificar o seu equipamento, porque ele está com o circuito interno programado para medir tensão. Aí você vai e enfia a corrente. Então você acaba danificando o circuito que tem dentro dele, certo? Então isso você acaba danificando. Beleza? Mais alguma coisa? Qual é o teu nome mesmo, Tomão? Elaine. Elaine. Oi, Elaine. Pois é, mais alguma dúvida? Professora, a lista, a senhora quer em Word também? Como que é? Que lista? Ah, tá. Não, essa lista eu quero que vocês façam no caderninho, no papel, colorido. As questões, tudo, ou só a resposta? Só a resposta. Pra que questão? Tá bom. Só a resposta mesmo, tá bom?
Aí coloca a sua resposta e me entrega na volta às aulas. Caso esse negócio se estenda, aí a gente vai ter, eu vou colocar para vocês, eu insiro aqui, ó, que eu coloco uma tarefa aqui para vocês fazerem o upload da atividade, tá bom? Beleza. Aí a gente está dependendo de como vai ser essa onda, né, que ainda não chegou aqui, graças a Deus, muito velho, espero que chegue mesmo, para que se vai voltar ou não as atividades na data prevista, que está para o dia 13, né? Mas diz a lenda que vai ser prorrogado, sim. Pois é, professora, hoje teve reunião, eles falaram que não tem prazo. Pois é. Porque o que acontece? O que eu tenho visto, apesar de estar ignorando bastante isso, porque só tem fake news, né? Todo canto, mas o que eu entendo aqui não tem esses casos graves, né? Nem nada, graças a Deus, assim, morreu só um, não, né? Não só um, né? Mas morreu uma pessoa e tal. Tem poucos infectados, mas eu acredito que está faltando informação ainda. Tem muita gente infectada por aí, mas a gente espera que, com base até nos estudos, que a curva, né, daqui de Porto Velho, Rondônia, não suba, né? A gente sabe que tem um período de incubação, blá, blá, blá. O pessoal aí das ciências vai poder explicar melhor. Mas, pelo tempo, a previsão do pessoal é que agora que o pipoco comece, né? E aí eu não sei. Então, a estimativa é que o pessoal continue de quarentena. E aí a gente vai ter que fazer mais aulas assim. E professor, Oi? Alô, falhou? eu aqui, professor, aqui na lista tem no tópico 2, que é problemas, tem a questão 1.6, que ela está incompleta, então pula ela, né? Pula, essa daí é só a 1.1 e a 1.4. É só que tá marcadinho, eu até expliquei, porque eu cortei Ah, e aí eu deixei marcada. Tá? tá. Ainda bem que eu não fiz. Olha aí, ó, já se entregou, né? O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Professora, é para fazer Só ou é isso. para pular? Desculpa, eu fiquei confusa. Não, é agora. para fazer só que está marcada. Aqui, ó. Eu deixei de amarelinho justamente para fazer ela. Ah, É porque eu não Eu não vi essa parte, não, a senhora falando, mas tá de boa, então só fiz essas duas mesmo. era para eu ter colocado um quadro aqui em cima, né? Mas aí tem dica com relação a isso. Se vocês olharem o PDF aqui, ó, do Sádico, no final do capítulo, do livro, quer dizer, ele tem as respostas das ímpares, tá? Tem aqui, ó, tudinho. Só dos ímpares. Aí vocês que lutem com as pares. Eu botei algumas pares aí, mas são bem facinhas as pares também. Bem de boas, tá? Caso vocês... Ah, eu tô fazendo, professora, eu vi aqui e não tá batendo. Aí a gente conversa, vê o que tá acontecendo. Às vezes, o gabarito pode estar errado também, tá? Se você estiver fazendo certinho e estiver dando diferente do gabarito, acontece do autor errar, tá bom? Tiramos as dúvidas com relação à lista. Com relação a esse conteúdo que eu passei aqui de medição, vou falar uma atividadezinha. Eu sei que vocês estão cheios de atividade, né? Cada professor bota 1 milhão de atividade aí. Vocês estão tudo lascados de trabalho, né? Para fazer. Mas eu vou fazer no próprio AVA para vocês responderem algumas questões lá mesmo com relação a essa parte de medição, certo? Porque o meu intuito não era nem a gente ter isso tão teórico, né? A gente ir passando em sala mesmo, tá? Ao fazer as aulas. Tranquilo? Mais alguma coisa, gente? Algo mais? Alguém? Meu Deus, já foi todo mundo embora. Peraí, do estado. Por enquanto não, professora, era só aquilo lá mesmo. Vai ser para responder agora essa que a senhora vai passar? Não, não vou passar agora não. Ah, tá. Tá? Vocês já têm essa missão aí, ó, de fazer essa lista. Se vocês fizerem, vocês vão ter mais dúvidas. Então eu vou poder ajudar mais, né? E aí tem alguns outros experimentos, dependendo de como vocês façam, eu tô sempre lá não tô sempre no WhatsApp, né? Mas vocês podem perguntar lá. E aí eu vou ver outros experimentos para usar esse aplicativozinho aqui, ó, que dê para fazer lá.
Não vai que vocês possam simular, beleza? Tranquilinho? Beleza. Só isso mesmo? Mais alguma dúvida? Ninguém? Podemos terminar de gravar? Acho que as dúvidas vão surgindo quando a gente começar a fazer as listas aí. É isso mesmo, né? Aí na outra aula acho que vai ser bem mais produtiva. Mas eu falei para a Andrea falar, ó, vamos fazer na lista. Que senão vocês não vão ter dúvida. Mais de boas, tá tranquilo, tá bom? E, professora, Oi. tem a questão, a lista 1, nas últimas questões tem, eu acho que é a 2.7. Aí aplicando um teorema que a senhora ainda não explicou, que eu acho que é Norton, acho que é o das correntes, né? Não, pô. Não lembro. Não. Esse daí é o Aqui, ó. conceito. Eu sei, é 2.7, né? Uhum. Se você olhar lá o. Teoricamente não passei, eu vou passar esse coisa lá. Mas deixa eu ver aqui na. Mas essa parte não é difícil, não. Esse daqui, Não, ó. eu tô falando, só não... Vou colocar, eu acho que fez bem você falar isso aí, porque eu tenho que colocar também para caso vocês não olhem lá o material. Quem olhar o livro vai ver que tá tudo lá. Com relação a essa parte aí, todas as correntes que entram tem que ser as correntes que tem que ser igual à corrente que sai. Da mesma forma, a fonte de tensão que fornece, ela vai se dividir no circuito. Certo? A gente pode marcar, eu vou Certo. gravo uma aula e deixo lá no AVE, enfim, tá bom? Mas isso aqui é tranquilo para resolver. Belezinha? Beleza. E também Até para mais. instigar vocês a lerem, tá, gente? Vocês têm que ler, não vou ter resposta toda hora, não. Tá bom? Então tá, gente. Abração, cotovelinho assim do Covid. Até mais. Até. Falou. Tchau, professora. Tchau, tchau.